Meus amados e irmãos em Cristo Jesus, boa noite. Nessa noite importante, porque vamos celebrar a Santa Ceia, um memorial que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. E como igreja do Senhor, nós temos esse grande privilégio, porque Jesus nos deixou essa bênção gloriosa. Irmãos e irmãs em Cristo, precisamos estar vigilantes em orações, firmes na fé que Deus nos deu a cada um. Oremos. Senhor, nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue falando ao nosso coração, abra os nossos olhos, ouvidos, entendimento espiritual, e que possamos estar atentos, ó Deus, à Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, capacita-nos para melhor te servir. Nós te pedimos que abençoe cada vida que presente nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em Apocalipse 2:11, a palavra nos diz que precisamos estar vigilantes, para que nesses dias difíceis, ou nos dias difíceis que estarão para vir, sejamos atentos. Para isso precisamos estar firmes em orações, firmes na fé, naquela fé que Deus nos deu a cada um. Então vamos meditar um pouco naquilo que Deus tem falado para nós nessa noite. Em Apocalipse 2:11, diz assim, falando para a igreja: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então nós podemos ver que Deus começa a dizer para que estejamos firmes, fortalecidos, que estejamos atentos, vigilantes, vivendo da melhor maneira possível de acordo com a palavra de Deus. Porque os dias serão maus cada dia que apresentar a vinda do Senhor Jesus. Então, precisamos ter ouvidos para ouvir o que Deus tem nos ensinado. Em Lucas, no capítulo 18, verso 8, diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Jesus nos alerta na sua palavra, que quando da volta dele, ele mesmo faz uma pergunta: porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então, amados, nós precisamos estar vigilantes, estar atentos, para que nós não percamos a volta do Senhor Jesus de vista. Alguns sinais vão acontecer, e cada dia mais esses sinais vão se apresentar cada vez mais sérios, e por isso precisamos estar atentos. Por isso essa pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Em Apocalipse, em Mateus 24, 12 e 13, a palavra diz assim: e se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, amados, a palavra nos orienta, nos ensina, nos esclarece, nos chama atenção. Precisamos estar vigilantes, porque o pecado vai levar muitos a esfriar na sua fé. Mas, diz a palavra, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós percebemos que precisamos continuar firme na fé, nas promessas, em santificação. Lembramos que o próprio Deus disse em 1 Pedro que sede santo porque eu sou santo, e sede santo em toda a vossa maneira de viver. E é interessante que, falando de estar atentos, vigilantes, como vamos celebrar a Santa Ceia nessa noite? Diz o texto assim em 1 Coríntios 11,
11 a 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, amados, a palavra está sempre nos orientando a estar vigilantes. O verso 1 Coríntios 11, 29 diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, o corpo do Senhor. Então, amados, mais uma vez a palavra nos fala de estar atento, de estar vigilantes, de estar em oração. É interessante, amados, nós percebemos, e todos percebem, talvez não levem em conta, e até mesmo nós precisamos estar vigilantes, porque muitas pessoas trocam uma reunião de culto a Deus por qualquer coisa, por uma novela, por um futebol, enfim, troca por coisa simples pela a coisa mais importante, que é louvar, adorar, servir em santidade ao Senhor. Ao que vencer, diz a palavra de Deus, aliás, ainda por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então a palavra continua a nos orientar, a nos chamar a atenção. Precisamos viver uma vida cristã atenta. Precisamos viver uma vida cristã vigilante. Precisamos viver uma vida cristã em oração. Tanto que a palavra de Deus diz assim, que nós devemos orar sem cessar. Como é importante nós vivermos em santidade. E por causa disso, diz a palavra de Deus, há muitos fracos e doentes, não muitos doentes e muitos que dormem. Dormir aqui é morrer, fala de morrer. Mas então, é morrer espiritualmente. Se nós não vivermos de acordo ao participar dos elementos, pão e vinho, de qualquer maneira, sem dar honra a Deus, sem levar em conta, sem temer a Deus, nós comemos para a nossa própria condenação, para a própria morte espiritual, separação de Deus. Em Apocalipse 2,17, na parte B, diz assim: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Então nós vemos que vale a pena vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, vigilantes, atentos, para que não sejamos apanhados de surpresa e teremos, quem sabe, decepções. E o texto continua dizendo que o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Deus e Pai, e diante dos seus anjos. Então nós vemos que a palavra está sempre dizendo de estar atento, de buscar as coisas de Deus com seriedade. Tanto que o texto diz assim, se nós estarmos atentos, se ficarmos realmente de acordo com a palavra no máximo possível, ninguém é perfeito. O Espírito Santo é que está aí na nossa vida para nos aperfeiçoar. Mas o texto então diz assim, que corremos um risco. Se vivermos de qualquer maneira, corremos risco. Porque Jesus diz assim nesse texto, de maneira nenhuma, aquele que viver corretamente, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, mostra que é um risco. Se a gente não viver atento, corremos um momento que podemos ter uma decepção muito grande. E ele pode riscar o nosso nome no seu livro. Em Apocalipse 3,10, mostra, amados irmãos, com profundidade, com clareza,
e levando a gente a prestar atenção nas coisas do que está acontecendo. O texto diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, irmãos, há momentos terríveis e nós, nesse momento, estamos vivendo esse momento terrível de que o mundo inteiro está passando por sofrimento. O mundo inteiro, de uma maneira e de outra, está sofrendo consequências do pecado e das coisas que fizemos errado, ou da nossa frieza, do nosso desânimo, da nossa fraqueza, falta de oração, falta de adoração a Deus. Então, o texto está dizendo, esse verso aqui é muito claro, está lá em Apocalipse, e vai acontecer, e quem sabe é o que está acontecendo. O que vencer, aliás, Apocalipse 3,10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E o que nós estamos vivendo agora, com essa peste que está dilacerando, que está dominando toda a terra, diz o texto que é toda a terra, e é o que está acontecendo hoje. Em todas as nações, esse corona, esse vírus está agitado, está agitando, está tentando destruir o máximo possível, porque ele veio para isso, porque o texto diz que isso vem, não é para tentar nós, a igreja, não, mas é para tentar todo aquele que habita na terra, e quem não estiver preparado pode sofrer esse terrível situação. Mas o texto antes, que acabamos de ler, aquele que vive atento, aquele que estiver atento, aquele que estiver em santidade, aquele que estiver temendo a Deus, ele vai nos guardar. Nós lembramos ainda que lá em Apocalipse diz assim, para aqueles que temem a Deus, diz assim, que cai mil ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por isso, irmãos, precisamos atentar para essa palavra que é tremenda. Em Apocalipse 3, 15 e 16, ainda continua dizendo assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá fora frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que coisa séria, amados irmãos. Muita gente trocando as coisas de Deus por coisas pequenas desse mundo. Mas o texto está dizendo, ele conhece todas as coisas, ele conhece cada pensamento, cada sentimento, ele domina tudo, ele é o Senhor do universo, ele está atento a nós, ele está atento a tudo que nós falamos, que nós pensamos. Então, amados, ele quer o melhor para nós, ele quer nos dar a capacitação pelo Espírito para viver uma vida vencedora, uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida correta que nos livra de todas as tentações que virá sobre esse mundo. Por isso, repetindo, o texto é tremendo, dizendo que eu sei as tuas obras, Deus sabe, que nem és frio nem quente, e muita gente está vivendo assim, oxalá fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, amados, olha que coisa terrível. Nós lemos um texto atrás, que o texto dizendo que se a gente não atentar para Deus, não estiver preparado, corremos o risco de termos o nome riscado do livro da vida. E aqui o texto está dizendo que por estarmos frios, por estarmos não atentando para as coisas de Deus, não levando a sério as coisas de Deus, nós corremos o risco
de ser vomitado da boca de Deus. Isso é sério, muito sério. No verso 2:10, no capítulo 2:10 de Apocalipse, diz assim: nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para o que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que tremendo, amado. Vale a pena estarmos atentos. Vale a pena nós deixarmos tudo que não agrada a Deus para servir a Ele com todo o nosso coração, com todo o sentimento da nossa alma. Precisamos de estar sempre com a nossa alma limpa em todas as suas áreas, na emoção, na vontade, na mente. Precisamos que o nosso espírito esteja também limpo, também a sua intuição, lugar da revelação da palavra de Deus, na comunhão, lugar do altar de Deus no ser humano. O Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito, mas na comunhão. E precisamos estar atentos também de ter uma consciência limpa, pura, lavada no sangue do Cordeiro. Porque com a consciência limpa e pura, todas as vezes que errarmos, aí nós atentamos para o verso primeiro que nós lemos. Quem tem ouvido, ouça. Só vai ter ouvido espiritual, para ouvir e entender as coisas de Deus, quem estiver atento, vigilante, em santidade, em pureza, temendo a Deus realmente. Então, o texto diz que precisamos viver desta maneira. Não temas as coisas que has de padecer. O mundo inteiro vai padecer. E se nós estivermos aqui, como hoje estamos nessa situação aí, Deus vai nos guardar. Então, nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias aqui, irmãos, é um tempo determinado. 10 dias, um tempo determinado, não é 10 dias nosso, mas um tempo determinado. A gente vê, por exemplo, nesse momento em que nós estamos vivendo, diante da coronavírus, dessa coisa terrível que está acontecendo aí, ninguém sabe a hora que isso vai acabar. Ninguém sabe certo. Há uma guerra de certeza nesse momento. Cada hora eles marcam as coisas para um determinado momento. Mas é porque estão todos desesperados. Mas a igreja, eu tenho certeza que está tranquila. Eu estou tranquilo. Eu crendo em Deus, eu estou tranquilo. E aí tem uma canção que nós sempre ministramos no louvor, que diz assim: se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então Deus está no controle. E por isso nós precisamos estar de acordo com o controle da vontade de Deus, não de acordo com o controle da vontade do mundo. O mundo está desesperado, mas aqueles que temem o Senhor têm paz, têm alegria, têm comunhão. Então, amados, diz o texto aqui para nós encerrarmos que toda adoração, a Bíblia nos fala disso, toda adoração e glória e louvor e petições e ações de graças sejam dadas ao nosso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amados, o único ser digno de adoração é Deus. Ele é único. Não existe outros deuses. Deus é um só. O nome dele é Senhor. Moisés, quando lá no deserto, e Deus chamou ele para libertar o povo de Israel do Egito, ele disse assim: mas eles vão me perguntar pelo teu nome. Qual é o teu nome? Ele diz: o meu nome é Senhor. O nome de Deus é Senhor. Ele é o único Senhor.
Ele é o único Deus. Tanto que ele disse para Moisés, eu sou. Ele é o único. Ele subsiste por si só. Não existe mais ninguém que possa nos ouvir a oração e atender. Só Ele. Porque só Ele é Deus onipotente, onisciente e onipresente. Então, amados, tudo que nós devemos fazer de bom, de acordo com a palavra de Deus, é para Ele. Tudo vem dEle, é dEle e para Ele. E nós pertencemos a Ele. Você pertence a Ele? Tem certeza do seu nome escrito no livro da vida? Você tem certeza que pode participar da Santa Ceia como uma festa, uma celebração ao Senhor, agradecendo a Ele pela morte, a nossa morte, que Ele morreu para nos dar a sua vida, e Ele prometeu e Ele cumpriu. Ele pagou na cruz do Calvário pelo seu sangue inocente, puro, imaculado. Ele pagou o preço do pecado daqueles que o temem. Então é hora de você fazer um balanço na sua vida. Você está servindo a Jesus, o único Deus verdadeiro, e Ele vai voltar. E a Santa Ceia fala disso. É lembrando da sua morte e lembrando de que Ele ressuscitou e lembrando que Ele voltará para buscar os seus, buscar a sua igreja. Você está em condição? Se está, dê um glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Orar. Pai Celeste, nós te agradecemos por mais uma noite que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos por essa oportunidade de participarmos da Santa Ceia. Nós te agradecemos por cada vida aqui presente. Te agradecemos, ó Deus querido, por todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Te agradecemos, Deus querido, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de pertencermos à igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Dá-nos, ó Deus, um final de mês abençoado. Dá-nos um restante de ano abençoado. Dá-nos anos pela frente, na tua direção, na tua proteção, na tua orientação, no nome de Jesus. Declaro cada vida abençoada, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.